o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. O CDS-PP apresentou 5 temas. Vamos ver quais são os que o Sr. Deputado vai apresentar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na quarta sessão dedicada a perguntas à Câmara, o CDS volta a trazer problemas cotidianos da nossa cidade, alguns repetidos por manifesta ausência de resposta do Executivo e outros que têm sido motivo de preocupação dos municípios. A primeira prende-se com o plano de repavimentação da cidade. Nas 2 últimas sessões de perguntas à Câmara, o CDS apresentou várias propostas de inclusão de arruamentos da capital que se encontravam e encontram num estado lastimoso no que respeita ao seu pavimento. São crateras atrás de crateras. Nessas reuniões ficou o compromisso do Sr. Vereador Jorge Máximo de apresentar o respectivo plano à Assembleia, facto que ocorreu no final do ano passado no âmbito da 5ª Comissão. Na análise ao plano então apresentado e posteriormente distribuído aos Srs. Deputados, é demonstrada a metodologia que guiou o processo de escolha, iniciando-se uma identificação de arruamentos pelas juntas de freguesia, a posterior análise pela DMPO e o cruzamento de integração com outros projetos como uma praça em cada bairro. Das propostas apresentadas pelo CDS, algumas delas foram incluídas no plano de repavimentação e outras não. O que gostaríamos de saber, Sr. Vereador, é a razão pela qual algumas artérias não se encontram no plano de repavimentação, se foram as juntas de freguesia que não indicaram esses arruamentos para intervenção prioritária ou se foram os serviços camarários que não acolheram as propostas. E insisto nestes arruamentos, Sr. Vereador, porque são vias que se encontram em péssimo estado, colocando em risco viaturas e peões. E destaco algumas delas. As ruas de Sousa Martins e Rua Andrade, de Freguesia de Arroios. A primeira delas serve, em grande parte do dia, de via de escape às paralelas Avenida Fontes Pereira de Melo e às ruas Conde Redondo e Luciano Cordeiro. No caso da segunda, é uma das vias de entrada na zona residencial dos Anjos, com acesso a sapadores, ao Lidl e à piscina e mercado municipal do Fundo do Tijolo. A Rua das Pretas e a Rua do Telhal, Freguesia de Santo António. Ambas fustigadas pelo tráfego automóvel, mas a merecerem particular atenção pelo tipo de pavimento e pelas cheias, o que exige atenção redobrada, para não falar que com a restrição da 0 Zona 1, são uma das 2 vias de atravessamento da Avenida de Liberdade para viaturas anteriores a 1996, ou melhor, a 2000. Rua António Cândido, Freguesia das Avenidas Novas. Uma das vias com um volume de tráfego considerável, servindo a alternativa à Avenida Duque d'Ávila de acesso à Avenida António Augusto Aguiar. E, por fim, a Rua Augusto Rosa, Freguesia de Santa Maria Maior. Uma das principais artérias de acesso da Baixa, à zona do Castelo, Portas do Sol, Santo André e Graça, também com grande fluxo de veículos turísticos, autocarros, tuk-tuks, entre outros. Como pode constatar, Sr. Vereador, e não retirar a necessidade de intervenção dos arruamentos previstos no plano, estas 6 artérias, quer pela sua função de distribuição automóvel, quer pela centralidade no que respeita à mobilidade da sua comunidade, torna-se imperioso que a Câmara se pronuncie sobre as suas intenções. Propomos ainda que os serviços, caso não o tenham feito, avaliem a inclusão destas ruas no plano. Sr. Vereador, não estava nas perguntas, portanto, se não responder, compreendo, mas aproveitaria ainda para solicitar um ponto de situação sobre as obras na Calçada da Ajuda. A minha segunda pergunta é dirigida ao Sr. Vereador Manuel Salgado. Como certamente terá tido a oportunidade de analisar, a Assembleia Municipal, na sua reunião de 17 de junho do ano passado, aprovou uma recomendação do CDS que alertava para o problema do excesso de poluição visual causado por publicidade no centro histórico da cidade, bem como o eventual número elevado de publicidade ilegal e a falta de fiscalização tantas vezes pedida. Lembramos ainda que esta preocupação do CDS não é de agora e deu os primeiros passos a quando a inclusão de medidas de reordenamento de publicidade na Baixa, com a constituição do Comissariado para a Baixa Chiado, chefiado pela saudosa Maria Eugénia Garapinto, bem como pelo que está previsto no Plano de Pormenor e Salvaguarda da Baixa Pombalina. E, Sr. Vereador, nem valerá a pena repetir o facto da ausência de cumprimento das normas estabelecidas na deliberação 146 desta Assembleia, de 1995, relativa à reabilitação urbana dos bairros históricos da cidade de Lisboa e à aplicação eficaz do Regulamento de Publicidade datado de 1992. Ou seja, os anos passaram e as soluções para a resolução desta problemática vão se vislumbrando, mas a conta-gotas. Também é importante relembrar a intenção, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal, de candidatar a Baixa a Património Mundial da Humanidade. Intenção essa que nunca poderá ser concretizada sem resolver, entre outros problemas, o reordenamento publicitário nesta zona e a inerente poluição visual. Nesse sentido, Sr. Vereador, gostaríamos que elucidasse sobre o seguimento que o Executivo deu a esta recomendação. Isto é, que medidas, passos, avaliações e propostas, nomeadamente sobre a elaboração, em estreita colaboração com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, de um plano específico que contemple
o levantamento dos dispositivos publicitários abandonados ou em mau estado de conservação, a aferição sobre a proliferação de publicidade e dispositivos não licenciados, a preparação de um plano de trabalhos de intimação ou remoção coerciva dos referidos dispositivos e a reflexão exigida sobre a necessidade de alterar e adaptar o regulamento camarário, datado de 92, às necessidades de uma cidade moderna, simultaneamente cosmopolita e histórica. Sr. Vereador, ficaremos a aguardar uma resposta que honre os regulamentos existentes, que cumpra o desígnio da Dra. Maria Eugênia Garapinto e os princípios emanados pelo Comissariado da Baixa de Chiado, de que Vossa Excelência fazia parte, e que também cumpra os objetivos plasmados no Plano Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina e, sobretudo, o enobrecimento e melhoria da estética visual e arquitetónica do nosso centro histórico, que é a obrigação de todos e muito mais de quem tem responsabilidades e compromissos assumidos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que responde da Câmara? Vereador Jorge Máximo, se faz favor. Boa tarde, Sra. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Relativamente à questão que me foi colocada sobre o plano de pavimentação, gostava de dar nota que, de facto, como eu disse bem, já apresentei na 5ª Comissão os critérios, detalhadamente os critérios que levaram à escolha das 195 intervenções nos arruamentos da cidade no âmbito do plano, e esse programa está a ser executado. Naturalmente, com este plano também tive a oportunidade de transmitir que era um plano que era o plano que estava previsto para ser executado até 2017, num investimento de 17 milhões de euros, e que não ia, naturalmente, resolver todos os problemas da cidade de Lisboa. De qualquer das formas, era a primeira vez que tínhamos um plano com um cronograma bem definido, de 196 ruas bem definidas e escolhidas de acordo com as juntas de freguesia e os serviços de graus de severidade que foram definidos pelos serviços. É dar nota que também que este plano não inclui todas as intervenções, isto é o plano de repavimentação, não inclui as intervenções que estão a ser previstas no âmbito da execução quer do plano geral de drenagem, quer da execução de intervenções de coletores. Não é o caso, por exemplo, falou aqui na Rua das Pretas e na Rua do Telhal, está previsto, por exemplo, de ser feita uma intervenção relacionada com a componente de saneamento e que naturalmente terá implicações na pavimentação. Também não incluem as componentes relacionadas com a requalificação de vias no âmbito não só do plano do projeto de uma praça em cada bairro, mas de outras requalificações estruturais que já estão previstas para serem feitas em toda a cidade, e também não inclui as intervenções que são feitas ao abrigo, por exemplo, de protocolos de delegação de competências que já foram feitas, por exemplo, com juntas de freguesia, ou ao nível das intervenções previstas para entidades, como é o caso da SURU, que é o caso, por exemplo, da Calçada da Ajuda, é uma intervenção feita pela SURU. Portanto, isto não, o plano de pavimentação, as 195 ruas, que já vão em cerca de 200, não reflete toda a intervenção que se pretende fazer ao longo deste mandato nos pavimentos da cidade. Qualquer das notas, dar nota que eu apontei aqui as ruas que referiu, vou verificar de facto qual é o seu nível de criticidade, se de facto podem ser corrigidas com algumas intervenções no âmbito dos tapa-buracos, que continuam a funcionar normalmente, como sempre o fizemos, e verificar se as suas patologias são assim tão graves para que possam ser integradas no plano, mas naturalmente já temos um cronograma definido e gostaria de o respeitar sempre que possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Manuel Salgado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Classificação da baixa. Tem-se vindo Portugal não pode apresentar nenhuma classificação, ou melhor, Lisboa e Portugal, aliás, não pode apresentar nenhuma proposta de classificação à Unesco antes de 2018, na medida em que há um compromisso que os países que fazem parte da Comissão que aprecia as candidaturas, durante o período do seu mandato, não podem apresentar candidaturas. De qualquer modo, está a ser preparada a candidatura de Lisboa, e digo de Lisboa porque os limites não estão definidos. Hoje, a Unesco tem uma nova figura, que já não é a de classificação do património, dos termos em que foi feita inicialmente a candidatura para a Baixa Pombalina, mas sim a candidatura para paisagem protegida. E, portanto, tem havido contactos com os representantes da Unesco, no sentido de encontrar a melhor solução e, simultaneamente, estão a ser feitos os estudos para a formulação desta candidatura. Quanto à publicidade, é capaz de haver aqui um equívoco, porque o que se passa é o seguinte: quando foi aprovado em Câmara e depois em Assembleia o regulamento dos estaleiros, estava prevista a introdução de publicidade nas telas postas a edifícios em fase de reabilitação
no sentido que a receita portanto, a Câmara não cobraria taxas e a receita da publicidade apensa nessas telas reverteria para fomentar e apoiar a reabilitação. Depois da discussão em Câmara, e uma vez que está previsto vir a ser feito um regulamento geral de publicidade para a cidade de Lisboa, foi decidido que nas telas aplicadas em edifícios em reabilitação urbana não deveria haver expressamente publicidade. Entretanto, o vereador Duarte Cordeiro está a preparar um regulamento só para telas publicitárias a aplicar em fachadas e em penas de edifícios, e isso está a ser feito para ir à Câmara em breve e depois, posteriormente. Aliás, não é um regulamento, é um despacho. Isto sem prejuízo da revisão geral do regulamento de publicidade, que tem que ser feito, mas que também, de alguma forma, se relaciona com todo o processo ligado à questão dos transportes públicos, porque se vier a ser, como esperamos, portanto, gerido pela Câmara os transportes públicos, a receita da publicidade é uma receita importante para o financiamento dos transportes e, nessa altura, poderá ser aplicada expressamente nos veículos em circulação, portanto, veículos de transportes, e não dispersa pela cidade. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. Muito rapidamente, Sra. Presidente, para solicitar alguns esclarecimentos às respostas que foram dadas quer pelo Sr. Presidente, quer pelo vereador Manuel Salgado. Nomeadamente e relativamente ao reordenamento da publicitário na Baixa da cidade, falou da questão do regulamento de estaleiros de obras na via pública, que contempla umas novas normas com as quais nós concordamos para telas, publicidade nos estaleiros. Mas não era essa a minha questão. A minha questão era com aqueles outros elementos que no dia-a-dia, de há vários anos para cá, criam uma poluição visual na Baixa. E falo, por exemplo, das janelas com publicidade colada, falo de cantarias de edifícios históricos com dispositivos publicitários afixados, da ocupação indevida do espaço público, como é conhecido, e até à presença de dispositivos em lojas já fechadas há muitos anos. E, portanto, eram estas questões que eu queria que o Sr. Vereador respondesse. O que é que tem sido feito por parte da Câmara? Se já foi feito um levantamento exaustivo de todas estas situações, se foi feita a devida fiscalização, a normalização, ações de sensibilização, e, em último caso, a remoção coerciva. Depois, relativamente à intervenção e às respostas do Sr. Presidente, e em relação à zona de emissões reduzidas, o Sr. Presidente não percebeu, ou não quis perceber, deu jeito, qual foi a intervenção da minha colega, da deputada Maralisa Alvim. Quando nós falámos em ações de sensibilização, tendo em conta o desagrado que esta terceira fase da ZER provocou em muitos automobilistas. E, portanto, o que nós perguntámos, essa Câmara já tinha pensado desde o início em fazer ações de sensibilização. Mas percebemos pela resposta do Sr. Presidente que, como disse, que a sensibilização é feita através do castigo, da punição e, portanto, da multa. O que me leva à última questão que a Câmara decidiu, ou o Sr. Presidente decidiu, ou o Sr. Vice-Presidente, em não responder, que é o que é que se passa com o inventário da Câmara. Porque é que os senhores cá estão há 8 anos, nomeadamente o Sr. Presidente, não apresentam o inventário de bens da Câmara. E, mantendo esta linha de raciocínio do Sr. Presidente relativamente à ZER, podemos dizer então que devemos seguir este caráter punitivo e de castigo e, portanto, se calhar notificarmos ao Tribunal de Contas que a Câmara de Lisboa não cumpre com a Lei 75 de 2013 e, portanto, não apresenta quer à Câmara Municipal, quer à Assembleia o respectivo inventário de bens do município. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem responde. Sr. Presidente, se faz favor. Sr. Presidente, como eu tinha previsto, a crítica do CDS estaria sempre atual. Se houvesse multas é porque havia multas, se não há multas é porque não há multas. Agora, eu ainda não percebi qual é a posição do CDS. Para além do CDS, já percebi, já ter sentido que há pessoas que estão descontentes e, portanto, nada melhor do que dar o braço a quem está descontente, mas isso não é uma linha política. Se eu não tivesse com o microfone ligado, dizia exatamente o que o Sr. Deputado disse. É exatamente isso. Isso não é uma linha política. Isso é uma Maria vai com as outras, desculpe lá a expressão, ao sabor daquilo que lhe parece que é popular. Mas se nós andássemos aqui para fazer o que é popular, olha, ainda hoje o Terreiro de Paço ainda era um mar de carros, em vez de ser a praça que hoje é. Se andássemos aqui ao sabor, se andássemos aqui ao sabor do que era popular,
Ainda hoje a Cimtejo não tinha feito o interceptor que impediu, finalmente, que 200 mil, o equivalente de 200 mil fogos continuassem a debitar para o Tejo, como durante anos aconteceu, porque os senhores Presidentes de Câmara tinham medo, que era muito perturbador para a cidade, interromper o funcionamento da Ribeira das Naus e do Terreiro de Passos no centro da cidade de Lisboa. Isto é que as pessoas entenderam sempre. Ora, o que o senhor tem de se interrogar é assim, em que cidade é que nós queremos viver? Uma cidade com qualidade do ar ou uma cidade sem qualidade do ar? Se quer uma cidade com qualidade do ar, o que é que vai fazer para isso? Vai comprar um spray e despeja bom ar na atmosfera ou diminui as emissões poluentes? Tem que diminuir as emissões poluentes. E para emitir as emissões poluentes, elas não são obra e graça do Espírito Santo. Têm duas origens muito precisas. Tem a ver com a falta de eficiência energética do edificado e tem a ver com o sistema com os veículos. E é isso que tem que fazer. E é por isso que está definido, aliás, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível das Nações Unidas, que as próximas décadas vão ser as décadas da eliminação do automóvel na cidade. Nós levámos 50 anos a adaptar as cidades a acolher o automóvel. E agora vamos dedicar os próximos, espero que só 20 anos, a readaptar a cidade a viver sem automóvel. Olha, sabe qual é o primeiro passo importante para isso? É tirar a carriça e o metro das mãos do Governo, pô-las na gestão da Câmara para melhorar a qualidade dos transportes públicos. É logo a primeira medida que é necessário tomar. E depois é preciso acompanhar essas medidas de outras medidas, como temos feito. A modulação do preço do estacionamento, que é a verdadeira grande portagem urbana. Em vez de se andarem na fiscalidade verde, a ver se inventam mais uma portagem para ir buscar dinheiro às pessoas, a grande portagem urbana é a modulação do preço de estacionamento como temos feito. Foi a alteração do sistema de circulação na Avenida da Liberdade e no Marquês de Pombal, que os senhores também protestaram, porque também havia muitas pessoas descontentes. Claro que há descontentes. Cada vez que mexe numa coisa, claro que gera descontentes. Agora, se só está cá para gerar contentes, bem, então isso mais vale mudarmos de atividade. Quer dizer, para isso não é preciso haver poder local democrático. O poder local democrático existe para tomar decisões e para resolver problemas. O poder local democrático e os outros poderes todos, é por isso que existe para resolver problemas e não para se chorarem, nem teorizarem sobre os problemas, nem simplesmente andarem a dar o ombro para chorar quem tem queixas a apresentar. Vem dizer que há queixas. Claro que há queixas, eu acho que não sabíamos que havia queixas. Agora, o que os senhores deviam era registar como positivo que este Executivo, não obstante saber que há queixas e que se gera descontentamentos, toma as medidas que são necessárias tomar em função de uma visão política que tem para a cidade. E essa visão é uma cidade das pessoas, com qualidade do ar, sustentável, e isso exige medidas que diminuam as emissões poluentes. É assim que devemos prosseguir e iremos prosseguir. Obrigado, Sr. Presidente.